Quem não acredita em nada além do céu jamais tentou tocar com a mão na substância da canção. Na tez do sol, quem vê somente a luz de um fogo só jamais tentou beber da cor, se lambuzar com seu sabor. Numa gota de chuva, olhando bem você descobre o mar. Na semente miúda dorme um pomar. Além do véu, quem cobre a alma encarnada. Além do véu, será que vou despir a dor, me alimentar de amor? Quero transcender, me desgarrar do chão, desmaterializar as coisas como a voz transcende o som. Não dá pra viver nas lentes da ilusão. Eu só enxergo bem com o coração. Numa gota de chuva, olhando bem você descobre o mar. Na semente miúda dorme um pomar. Além do véu, quem cobre a alma encarnada. Além do véu, será que vou despir a dor, me alimentar de amor? Quero transcender, me desgarrar do chão, desmaterializar as coisas como a voz transcende o som. Não dá pra viver nas lentes da ilusão. Eu só enxergo bem com o coração. Eu só enxergo bem com o coração. E eu com o coração. Estamos no Psicologia e Arte. Eu sou Adriana Poteschi e estamos na Rede Evangelizar de Televisão. O tema de hoje é o desenvolvimento da inteligência. Que inteligência é essa que pode transcender? Ou é a inteligência dos cadernos? Que inteligência é essa que é do coração, que talvez embase a vida de uma pessoa lá no meio do mato, e que às vezes tem muito mais inteligência sobre a vida, sobre como plantar, sobre como viver, do que tantos doutores por aí. Mas hoje nós estamos com convidados muito especiais. Tenho o prazer, a honra de ter ao meu lado Marcos Meyer, muito bem-vindo, que é mestre em educação, palestrante, psicólogo, cidadão honorário de Curitiba. Pois é, é um prazer estar aqui, Adriana. É uma alegria. E eu convido para sentar agora conosco o autor e compositor desta linda música, Plínio Oliveira. Muito prazer, também cidadão honorário de Curitiba. Um prazer é meu, obrigado pelo convite. E Curitiba é uma cidade que demora
a perceber as coisas, mas um dia percebe, não é, Marcos? Mas eu preciso que você me fale, porque eu já esqueci quantos CDs e quantas composições são suas. Eu sou um artista independente e atendendo a uma sugestão de um grande amigo que é o Roberto Menescal, ele disse: Plínio, concentre em produzir, produza, porque não existe outro caminho senão você oferecer bastante coisa para as pessoas. Então eu lancei agora recentemente o meu 43º CD. Eu tenho 8 DVDs, são todos independentes, 8 DVDs, mas tudo muito bem produzido, muito artístico. Tenho 8 CD-books, são livros, mas eles vêm sempre acompanhados de música, tem um disco. E um iBook também, que é um trabalho que eu gosto muito, porque ele tem... Isso permite, nos tablets, a pessoa pode ler, ela pode assistir vídeo, ela pode ouvir a música e pode ainda conversar comigo se ela estiver online. Então, é um trabalho que eu dedico a minha vida inteira a isso, que eu chamo a música do amor, a música do desenvolvimento, a música da paz, nesses tempos em que as pessoas só conhecem a música do entretenimento. E que nos tira e nos rouba um pouquinho da possibilidade de desenvolver até a nossa inteligência. Mas vamos falar sobre isso durante o programa. Nós vamos chamar um VT de um filme que gosto muito, Mãos Talentosas, que conta a história real de um neurocirurgião, Ben Carson. Ele ainda é vivo, é chefe da neuropediatria de um importante hospital nos Estados Unidos, e ele fez a primeira cirurgia de gêmeos que nasceram com os crânios grudados, unidos, e ele conseguiu salvar a vida dos 2 bebês, o que até então nenhum neurocirurgião tinha conseguido. Mas você vai perceber como inicia a história dessa pessoa tão inteligente. Assista comigo. Número 13, 27. 1961, Número 15, Detroit. 33. E agora, entreguem as provas para o colega. Muito bem. Quantas vocês acertaram? Cat? 25. Excelente, Cat. Mark? 30. Muito bom, Mark. Quase todas. Benjamin? Benjamin, quantas você acertou? Nada. 9? Ai, Benjamin, isso é ótimo. Estou orgulhosa de você. Não 9, senhora Williamson. Ele disse nada. Vai logo, eu não quero perder a sessão. Você disse que ele ia acertar uma, não disse? Ele acertou uma na última vez porque tentou dar a resposta errada. Ei, Benny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. É sangue! Tá sangrando! Como pode ter sido um acidente? Bem, sabe, foi quase um acidente. Olha, mãe, eu só bati nele porque esqueci que estava com o cadeado na mão. O garoto levou 5 pontos e os pais dele estão aborrecidos. Não sei como disciplinar seu filho, senhora Carson. Eu cuido disso. As notas dele também me preocupam. Já viu o último boletim dele? O que aconteceu? Você não tirava essas notas em Boston? Lá era mais fácil, eles não pediam tanta coisa. Também não vou pedir, vou mandar. Você não foi feito para fracassar, Penny. E pode controlar sua raiva e tem que aumentar suas notas. Eu sei que pode. Eu sou burro, mãe. Não é não. Você é um menino inteligente. Escuta aqui, escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero para você. Também não é a vida que Deus quer para você. Sim, mãe. Então, gostou? Você também não foi feito para fracassar. Marcos, o que você tem a dizer sobre esse filme? Você sabe, Adriana, uma das principais características de um bom professor, de um bom mediador, é você olhar para o seu aluno e mediar o sentimento de competência dele.
Quando a gente fala para a criança, fala para o seu filho, fala para um aluno, quando a gente fala assim, vai, você consegue, não, tenta de novo, você errou agora, mas depois você acerta. Todo mundo erra. Você tira o peso do erro, o peso do fracasso, você tira o peso do não saber. E aí mostra para a criança que ela pode crescer, ela pode ir lá para frente e acertar. Então, quando eu tenho na minha vida esse objetivo, quando eu tenho esse foco lá na frente, lá eu vou conseguir e eu vou chegar até lá, então agora eu começo a dar pequenos passos. São pequenos passos para uma criança, mas para quem sabe até onde essa criança pode ir, a gente já sabe, opa, já começou e vai longe. Então, esse foco, ele precisa estar constante na nossa criação de filhos. E é muito comum acontecer o contrário. Dos pais dizendo assim, já vi que vai ficar igual eu. Algumas mães dizem, tô vendo, vai ficar que nem o pai. E tal. É sempre uma palavra que abaixa, coloca para baixo. Isso não é bom, isso não pode acontecer. A gente precisa sempre incentivar. Eu só vou salvar um pouquinho os pais, posso? Pode, até para claro. que a pessoa que esteja assistindo consiga perdoar esses pais que talvez falaram Sim. justamente isso. Sim. Eu queria que você pensasse um pouquinho por que o seu pai falava desta forma. No fundo, ele realmente não queria que você se tornasse alguém igual a ele. Mas isso é uma atitude de amor. A intenção era positiva. Eu disse que ia deixar ele responder inteiramente, mas é que eu lembrei de uma frase que aprendi recentemente e ela me marcou tanto que eu acabei escrevendo um livro por causa dessa frase, que provavelmente você conhece, que é: as crianças e as pessoas crescem na direção daquilo que são estimuladas. Sim. Então, toda vez que você elogia a criança, ela se predispõe a investir naquilo. E alguém perguntaria, mas e aí os defeitos? Como é que você faz para que a criança supere os defeitos? É bem interessante, porque a energia que ela deposita no crescimento daquilo em que se sente estimulada é uma energia que não vai para aquilo que a destruiria ou aquilo que a deixaria atrasada. Então, essa frase marcou demais. Legal. As pessoas crescem na direção daquilo em que são elogiadas. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Te espero. Estamos de volta no Psicologia e Arte. Eu, Adriana Poteschi, tenho hoje como convidado Marcos Meyer e Plínio Oliveira, falando sobre o desenvolvimento da inteligência. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero fazer um teste com você. Se seu filho chegar em casa com um boletim e a nota dele em matemática for 4, em língua portuguesa 9, em inglês 10, em espanhol 7,5. Qual é a nota que mais te chamará a atenção? Pois é, né, Marcos? Qual a nota? Com certeza a gente já foca naquilo que sai da média, né? Ou muito acima ou muito abaixo. Então, nesse caso, é muito comum os pais reclamarem e darem uma palavra ruim para a criança. A gente pode chamar isso de maldição. O que é uma maldição? É você dizer mal a alguma coisa, uma palavra maldita. Então, você diz assim, já estou vendo, não consegue pensar direito. O que é essa nota? Que é essa nota? Que vergonha. Bem isso. Daí você diz assim, seu burro. E aí vem uma coisa muito ruim. Estou vendo que você vai sempre me trazer problema com matemática. E essa palavra foi maldita, porque você não pode prever o futuro. Você tem que fazer o contrário, colocar uma palavra muito bem dita. Você tem que falar assim, filho, não tem problema, mas na próxima, vamos lá, vamos estudar. Se você tiver dificuldade, te ajudo. Ou pede ajuda para o professor. Não deixe essa nota baixa te atrapalhar. Na próxima, você vai melhorar. Isso é muito sério, Marcos, porque baseado nos estudos da neurociência, da neuropsicologia, e eu atuo na linha chamada EMDR, que busca justamente as pesquisas a respeito do cérebro, mostra que se esse momento dessa crítica do pai machucar no sentido emocional, e é claro que isso vai machucar essa criança, há nesse momento um registro destas frases, eu sou burro, não vou dar certo mesmo, isso cria no cérebro uma marca.
que se escanear o cérebro nesse momento, há regiões em que há um bloqueio. Então, toda vez em que ele estiver sendo requisitado nessa inteligência, ele vai acionar o quê? O trauma, a frase, e vai imediatamente bloquear o cérebro e interligar com outras memórias negativas que causam o trauma. Inclusive, numa próxima dificuldade, a criança que poderia ser superada facilmente, ela pensa assim, puxa, tá difícil isso, eu não vou conseguir. Meu pai tem razão, eu sou burro mesmo. Então, ele acaba realizando a própria profecia, a gente chama isso de profecia autorrealizadora. Ele acaba desistindo, mas ele teria dado certo se ele não acreditasse nesse negativo. Agora tá, como então nós temos que fazer com um filho que chegou com 4 no boletim, Marcos? Aqui eu tenho uma história divertida sobre isso e que mostra que, na verdade, às vezes as próprias crianças encontram esse caminho. O menino chega para a mãe e ele, com 8 anos de idade, chega em casa e diz: mãe, você sabia que o vermelho é a cor do amor? E a mãe diz: não, meu filho, não sabia, que coisa poética. E a mãe já começou a viajar, é mesmo, o sol se pondo, o céu avermelhado, é o amor de Deus. É mesmo, o sangue vermelho correndo nas veias, é o amor da vida. O homem que entrega rosas vermelhas para a mulher, o amor da paixão. É mesmo, meu filho, vermelho é a cor do amor. Aí ele sorri e diz: então tá aí meu boletim. Ai, fantástico. Tá vendo a nota vermelha? Pois é, Ou seja, mas ele requisita do pai uma visão que é uma visão amorosa diante de uma dificuldade, de uma limitação, que às vezes está no professor. Minha filhinha pequena estava mal na escola e numa matéria, e aí eu disse para ela: hoje eu vou te mostrar umas fotos do Einstein. E falei do Einstein, ela é apaixonada pelo universo, pelo cosmos. E aí criei uma identificação dela ao dizer: o Einstein era um péssimo aluno na escola. Então, não se preocupe, que você supera isso. Do meu ponto de vista, sempre uma interação amorosa no sentido de colocar a pessoa para cima vai trazer esse resultado. E tem mais um detalhe. Lembram que eu mencionei que essa criança tirou 9, 10 em línguas? Então, você perdeu a oportunidade de ver o quanto essa criança tem um potencial fantástico no que tange a aprender novas línguas, por exemplo. E é isso que eu preciso potencializar nela, e o que eu estou falando não é o que a doutora Adriana acha, mas sim fruto de pesquisa, que na medida em que eu potencializo aquilo que ele é bom, essa força onde ele se sente capaz, eu posso, eu consegui um 10, um 9, vai passar para aquele ponto fraco dele. Então, estimular o positivo vai inevitavelmente melhorar também o negativo. O Gardner, ele falou das inteligências múltiplas, né? Então, o que acontece? Uma criança pode não ir muito bem numa das inteligências, por exemplo, matemática, e ir muito bem na inteligência da comunicação. Sim. E aí ser um expoente nessa área, mas ele precisa ter espaço para isso. Exatamente. Lembram que estávamos passando no outro bloco o filme de Ben Carson, a história real. Nós vamos para mais um pedaço. Quem não acompanhou, um neurocirurgião, que nós estamos conhecendo um pouquinho da história dele. Vamos para mais um VT. O Bill e a família dele. É só até a gente terminar com o barco. Sim, senhor. Talvez seja melhor você ficar com eles também. Sim. Ei, por que foi? Eu tava assistindo. Vocês assistem televisão demais. Nem tanto, mais que mãe. os outros. Não se preocupem com os outros. O mundo todo está cheio de outros. De agora em diante, vocês vão escolher 3. Não, 2. 2 programas por semana. Vocês entenderam? 2 por semana? Tá louca? Isso é loucura, mãe. E só depois que terminarem as tarefas. O que vamos fazer com o nosso tempo livre? Boa pergunta. Vocês vão à biblioteca pegar 2 livros e, no fim de semana, vão me dar um resumo escrito do que vocês leram. 2 livros numa... eu não acredito nisso. Como vamos sobreviver sem televisão? Vocês 2 vão começar agora. Por que perdem tanto tempo vendo televisão? Se usarem esse tempo para desenvolver o que Deus lhe deu, não vai demorar para que os outros vejam vocês na TV. Vocês observaram a frase da mãe quando ela diz assim: o mundo está cheio de outros. Então, você é só mais um outro? Marcos, é contigo. Você sabe, Adriana, é muito interessante esse desafio que ela coloca. Você precisa desafiar o filho.
Ele tem que sempre saber que ele pode ser diferente, ele pode crescer, ele pode ir além, ele pode ter algo que o diferencia dos demais. Não no sentido ruim de, eu sou melhor que vocês. Não, nunca é isso, né? Mas eu posso dar mais um passo, eu posso ir além. E essa ideia de vamos diminuir um pouco a televisão e vamos para os livros, a televisão tem coisas excelentes, programas maravilhosos, esse, por exemplo, é um deles. Então, não dá para a gente desligar a televisão e dizer assim, é do inferno, não vamos mais assistir, que mal que faz. Não, não é isso. Agora, a gente precisa ajudar as crianças a regular o tempo que elas assistem TV. Existe uma pesquisa mostrando que a criança brasileira é a que mais assiste televisão no mundo. Isso gera, quando a gente fica muito tempo parado, assistindo, gera uma postura que em psicologia a gente chama de postura passivo-aceitante. Ou seja, a criança aprende que o que está sendo mostrado é verdade e que ela tem que aceitar. Então, ela não aprende a discutir, não aprende a colocar a própria opinião, não aprende a pensar por conta própria, ela espera que venha pronto. E aí essa criança, quando entra na escola, diz assim, professora, é de mais ou de menos? Ela não sabe ela não sabe qual operação fazer. Se ela não sabe que continha faz, para que uma calculadora? Para que fazer a conta se ela não sabe qual? É essa decisão que ela precisa tomar e precisa aprender a tomar. Então, o que a gente tem que ajudar a criança? Ler livros, ter próprias opiniões e aprender a discutir essas opiniões. Eu estava conversando com uma adolescente de 14 anos que tem 4.000 amigos na rede social. Eu falei, como é que você pode ter 4.000 amigos? De onde tanto, né? E se eles forem muito chatos? Se eu não conheço e eles forem muito chatos, eu excluo. E os teus amigos? Se eles forem chatos, me criticarem e tal, eu bloqueio. Sabe o que essa menina está mostrando? Algo que é comum a outros adolescentes também, que ela não sabe lidar com o contraditório. Claro. Se vem uma opinião diferente, bloqueia. Se vem uma opinião que ela não gostou, ela exclui. Isso não é legal, ela não aprende a discutir, não aprende a colocar as próprias opiniões, e é isso que a gente tem que ajudar a criançada a fazer. E é isso que você escreve neste livro? Este livro, Desligue Isso e Vá Estudar, é uma das respostas aos pais, tem esse título. Porque uma mãe estava desesperada. Minha filha fica muito tempo no tablet, não desliga nunca. Eu mando desligar, não desliga, me desobedece. Vive no WhatsApp, não sai do Facebook. Essas coisas todas, né? Daí ela perguntando, pelo amor de Deus, Marcão, me ajude, o que eu faço? Aí eu orientei, faça isso, faça desse jeito e tal. Aí depois eu peguei essas minhas orientações e expliquei por que funciona, teoricamente. Isso eu fiz também com mais 21 outras perguntas que não têm mais relação com tecnologia, mas tem a ver com o desespero dos pais de como é que eu educo um filho hoje. Uhum. Então, esse livro fala bem isso, questões bem práticas, orientações bem fáceis de serem cumpridas e daí as explicações teóricas de por que funciona. Porque muitos livros dizem assim, faça assim. Mas daí você pensa, mas na minha casa não vai funcionar, porque não tem a explicação do porquê que funciona. Então, esse livro fala sobre isso. Então, a tecnologia, ela é ótima, ela desenvolve raciocínio, ela é boa, a televisão é excelente, na medida certa. E é essa medida que a gente tem que incentivar. Inclusive, quanto aos computadores, é orientado pela Organização Mundial da Saúde, sabe quanto tempo, no máximo, para os nossos filhos? 2 horas. 2 horas. A OMS recomenda isso. Tem uma explicação simples. Se você fica além de 2 horas, uma criança fica além de 2 horas na frente de um monitor, ou de tablet, notebook, computador ou televisão, além de 2 horas, ela está muito tempo parada. Já vai ter problemas de circulação sanguínea, problemas musculares, posturais. Isso tudo vai ter consequência lá na frente. Deixa essa criança correr. Além do vício. Uma criança viciada em computador, ela vai ser tratada como uma outra pessoa no futuro, um adolescente, que é tratado por crack, inclusive com o uso de medicação. Você sabe, Adriana, que nesse livro tem um teste para você fazer, se o teu filho já está dependente ou não de internet. Tem um teste. Siga as perguntas, vai respondendo, você pode perceber se teu filho já é dependente ou não. É muito grave isso. É muito sério isso. Plínio, que música você escolheu, então, para esse momento? Tem uma canção minha que chama Semente de Amor, que trata da importância da imaginação para a criança. Muitas pessoas me perguntam como é que eu aprendi piano. E eu, infelizmente, respondo que os professores poucos que eu tive me atrapalhavam muito, então eu dei um jeito de descartá-los. E quem me ensinou a tocar piano foi o piano mesmo, porque eu ficava longas horas desmontando o piano.
Eu desmontava, eu tirava todas as partes. A minha tia, dona do piano, ficava maluca que ela chegava do trabalho e encontrava os 88 martelos distribuídos pelo chão, as 88 teclas jogadas no chão, todas as partes desmontáveis do piano. Eu só não tirava as cordas porque eu não tinha ferramenta, porque o meu desejo era tirar as cordas. E isso era um trabalho físico, porque é pesado mexer naquilo, eu tinha que puxar para cá, puxar para lá. Depois era um trabalho cerebral muito intenso, porque eu tinha que remontar, achar o lugar de cada pecinha. E parece brincadeira, mas não é. Eu fazia muitas vezes isso. A nossa mente gosta desses desafios. E as crianças, quanto menores são, mais elas preferem a brincadeira do que ficar diante da televisão. Só que com o tempo, porque é mais fácil para os pais, eles vão terceirizando esse trabalho de estímulo. Então, eu falo, nas minhas palestras, nos meus shows, eu digo para as pessoas, curtam seus filhos, brinquem com eles ensinam coisas fantásticas. E conto rapidinho, antes de ir lá cantar, uma das histórias fantásticas é com os meus filhos, que eu brinco muito de tudo com eles, e estava brincando de monstro. É assim, a Clara, dos menores, que os maiores já não dá mais. A Clara no ombro e em cima da Clara o Antônio, e ela com 6 e ele com 3 anos. E então era um monstro, a gente saiu pela casa assustando quem pudesse estar por perto. E aí eu comecei a perguntar, falei, Clara, quantas cabeças tem esse monstro? Ela, 3. E o Antônio, ele com 3 anos, eu me toquei que ele teria dificuldades matemáticas. Falei, Antônio, quantas pernas tem esse monstro? Ele ficou, ela sussurrou, 6. Ele falou, 6. Eu falei, muito bem, meu filho. Clara, quantos narizes tem esse monstro? Ela disse, 3. Antônio, quantos braços tem esse monstro? Ele, daí ela ajudou, 6. Ele, 6. Eu falei, muito bem, meu filho. Isso. Clara, quantos joelhos tem esse monstro? Ela, 6. E aí eu degringolei e falei assim, Antônio, quantos dedos tem esse monstro? Uau! Ele sorriu e falou, muitos. Muitos, ótimo. Era a capacidade de 3 anos e acertou. Vamos ao piano então, Plínio Oliveira, por favor. Como uma flor, como uma semente de amor. A criança tem no seu coração o universo, a criação. Traga essa pureza pra ciranda, traga os sonhos pra varanda, faça ouvir os versos deste trovador. Que a criança faça seu destino, seu caminho, um só carinho, um sonho. Seja o seu sorriso, a inocência, cada gesto seja essência, seja a imaginação, seu professor. Que a criança cresça no calor e na verdade, que floresça o seu essa pureza pra ciranda, traga os sonhos pra varanda, faça ouvir os versos deste trovador. Que a criança faça seu destino, seu carinho, só caminho, um sonho. Seja o seu sorriso, a inocência, cada gesto seja essência, seja a imaginação, seu professor. Que a criança cresça no calor e na verdade, que floresça o seu amor. Há teóricos que falam que a criança já nasce pronta e nasce. Nós só precisamos cuidar para não estragá-la. Vamos para um breve intervalo, continuamos daqui a pouco.
Estamos de volta no Psicologia e Arte com o tema Desenvolvimento da Inteligência. Eu, Adriana Poteschi, tenho como convidados Marcos Meyer e Plínio Oliveira. E vamos mostrar mais um trecho do filme Mãos Talentosas. O Johns Hopkins aceita apenas 2 alunos por ano para residência em neurocirurgia. Esse ano temos 125 inscritos. Então, por que acha que devemos aceitar? Eu tenho boas notas e excelentes recomendações. Como todos os outros também têm. O Johns Hopkins é a minha primeira escolha. Não, é a minha única escolha. Você é confiante? Isso é bom, muito bom, num neurocirurgião. Mas me diga uma coisa. Por que você decidiu ser médico de cérebros? Pelo cérebro. Ele é um milagre. Acredita em milagres? Poucos médicos acreditam. Não há muita fé entre os médicos. Nós estudamos artigos, abrimos corpos, tudo muito tangível, sólido. Mas, na verdade, ainda há tanta coisa que não conseguimos explicar. Acredito que todos podemos fazer milagres. Bem aqui. Acredito que somos abençoados com incríveis dons e habilidades. Veja Handel. Como ele pôde compor algo como o Messias só em 3 semanas? Esse é o canal. A fonte, a inspiração para realizações realmente fantásticas. Você gosta de música clássica? Eu adoro. Eu também. Eu acho que nós vamos nos dar muito bem juntos. O cérebro é realmente um milagre. Marcos, fale um pouco sobre esse grande milagre. Realmente é um milagre e há um trecho muito interessante da psicologia que diz assim, janelas de oportunidade. O que é janela? O que são as janelas de oportunidade? É um período na vida de uma criança que, se uma área específica for desenvolvida, ela jamais seria desenvolvida em outro momento. Então, interessante, dos 4 aos 10 anos de idade, se uma criança aprender música, aprender um instrumento, aprender a cantar e tal, o que acontece? Ela desenvolve uma área do cérebro que, quando ela for adulta, essa área vai ser utilizada para desenho arquitetônico, para figuras tridimensionais. É uma pessoa que vai ter muita facilidade em fazer um curso de arquitetura, por exemplo, porque pega uma figura tridimensional e transforma numa figura desenhada com a maior da facilidade. Então, vale a pena a gente estimular as crianças para aprender música, não só pela música, claro, música, sensibilidade, isso é fantástico, mas porque vai ajudá-la depois a raciocinar melhor em outras áreas. Plínio, com você foi assim, não foi? Foi, eu tenho uma facilidade para projetos gráficos, inclusive os projetos gráficos dos meus livros, dos meus CDs, a edição dos meus programas de TV, eu cuido de tudo com muita facilidade. E eu não sabia dessa pesquisa em especial, eu conheço uma outra que está num livro fantástico que chama Música, Cérebro e Êxtase, que diz que a canção, o exercício da canção, de você tocar um instrumento e cantar junto, cria um diálogo entre os dois hemisférios cerebrais. Segundo neurologistas, a criança, quanto mais nova, é como se ela tivesse um favo de mel sem mel. Todo mel que é colocado nesse favo nos primeiros anos ficará para o resto da vida. Depois que enche de mel, né? É mais difícil reter algumas informações. E eu gostei muito quando você falou no outro bloco sobre a criança vir pronta. E aqui eu não entro nas possíveis explicações da psicologia evolutiva ou nas explicações religiosas para isso. Existe um fato incontestável de que, por alguma razão que nos escapa, os indivíduos nascem talhados para algumas coisas, seja por questões biológicas, genéticas, sociais, culturais, antropológicas, ancestrais, não importa. Isso é inegável. E os pais ficarem acurados
atentos para perceber essa possibilidade que a criança traz, para deixar que ela seja feliz e no dizer dos hindus, né, cumpra o seu dharma, que é o seu lugar no universo. Então, a educação, ela deveria servir para que as pessoas descobrissem qual inteligência elas têm e de que modo elas podem cooperar para que o universo, a vida e a comunidade humana funcionem melhor. Eu fico muito preocupada com a educação no Brasil, em função de toda a realidade né, política, econômica e tudo mais. Porque o professor não imagina a capacidade que ele tem ou de curar um aluno de seus traumas, de suas profecias internas que vem de casa dos pais, ou de adoecer esse aluno. É verdade. Teve o... Pode colocar, eu ia Marcos? falar o seguinte, para a gente ajudar muito uma criança a se desenvolver, a gente precisa, bem rapidamente, 4 fatores. Conquista de desafio, superação de dificuldade, resolução de problemas e estimulação. Daí entra a estimulação musical, da sensibilidade, a arte, música e tal. Se você fizer essas 4 coisas para uma criança, desafiar, provocar e tal, ela vai ter um desenvolvimento muito maior do que ela teria se isso não fosse feito. Então, a hora que você provoca a criança, faça, você já consegue, você está dando um presente para ela. A hora que você diz, deixa eu te ajudo, deixa a mamãe faz, pronto, você acabou de perder uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. E nesse aspecto da educação, existe um déficit na formação dos professores. Eu tenho viajado, eu faço 2 tipos de trabalho. Os shows, que sou eu ao piano, ou com orquestra, ou sozinho cantando, e os workshows, que são, na verdade, eu utilizo a música como uma ferramenta de auxílio no aprendizado, na revitalização ou na revigoração de valores esquecidos ou que os professores não tenham aprendido. E tem sido um êxito muito grande, eu tenho feito para pedagogos formados, para gente que está em formação, para professores de redes municipais, e é muito interessante que elas parece que esqueceram disso que você acabou de falar. E quando eu faço o trabalho, termina, é muito emocionante, eu também passo vídeos e tal, e termina com elas chorando, porque tem uma frase que eu uso nesse workshop que termina dizendo assim, eu me importo. E aí elas levantam todas, 300, 400 pessoas e dizem, eu me importo. Então o trabalho do professor é o trabalho de alguém que se importa em ajudar no desenvolvimento dessa inteligência da criança para que ela exerça seu papel de construção de um mundo melhor. Não vai acontecer sem trabalho isso. Sim, vocês fizeram me lembrar de um paciente de David Grant. David Grant é PhD, precursor do MDR no mundo. E ele atua muito em Nova York com atores, com pessoas que estão em mídia. E um ator começou a ter problemas de desenvolvimento no palco. Fazendo a terapia de MDR, ele se lembrou de uma época da infância em que ele teve um problema de surdez e não estava indo bem na escola. E a professora o tratava como um aluno rebelde. Até então, aos 6 anos, ele tocava violino de uma forma belíssima. Após o período que ele teve com essa professora, mesmo voltando a ouvir bem depois de uma cirurgia, ele nunca mais tocou violino como antes. Então, só depois de curar esse trauma causado, infelizmente, por uma professora, ele pôde buscar lá na sua memória, no seu cérebro, tudo o que ele é de músico e de profissional, e aí sim voltar e se desenvolver no palco. Você sabe, Adriana, que muitas crianças indisciplinadas, consideradas desobedientes, indisciplinadas e tal, na verdade têm problemas auditivos. É muito comum isso acontecer. Porque daí a professora fala uma coisa, ela não está ouvindo, ela está distraída, porque simplesmente não ouve, e daí é considerada sem atenção, que desobedece, e aí ela é agressiva, porque ela tem que responder de alguma forma. Então, tomar muito cuidado com isso, vamos fazer uma avaliação diagnóstica melhor. Isso. Mas para você que é professor, não estou puxando a orelha não, viu? Fui professora por 5 anos, no período em que fazia faculdade, eu tenho o maior respeito e o maior carinho. Então acorda esse eu dentro de você que é capaz de curar o seu aluno, mostrar que ele é capaz, que ele é possível nesse mundo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.
Estamos de volta no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão. E eu não sei se você vai concordar, mas eu vou passar o final do filme que está nos acompanhando nesse programa, o filme da história real do neurocirurgião. Você vai ver agora o que acontece com ele. Vamos para o VT. Cirurgia 1, sala liberada. Doutor. Qual dos bebês você deseja ver primeiro? Obrigada. Obrigado, Deus. Obrigado. Ja. Danke. Gut. Ja. Graças a Deus. Você está bem? Estou. Está? Estou. Muito bom, doutor. Incrível. Muito bem. Parabéns. Fantástico. Ben, meus parabéns. Trabalho incrível. Aí vem eles. Parabéns, pessoal. Parabéns. Ótimo trabalho, fantástico. Foi incrível, doutor, incrível. Senhoras e senhores, vamos dar um momento ao Dr. Carson. Ficaremos felizes em responder suas perguntas logo que ele chegar à sala de imprensa. Eu sempre disse que você faria tudo que os outros fazem. Só que você faria melhor. melhor. Também vale pra você. Eu te amo. Eu também. Obrigado. Os gêmeos Rausch sobreviveram à cirurgia e voltaram para a Alemanha, onde vivem hoje. Desde então, Ben Carson operou um total de 5 pares de gêmeos craniópagos. Ele operou centenas de crianças. E hemisferectomia agora é um tratamento aceito para crianças propensas a frequentes e severas convulsões. O Dr. Carson continua como chefe de neurocirurgia pediátrica no Johns Hopkins. Ele e sua mulher Candy criaram um fundo de bolsas escolares Carson. Tudo que os outros fazem, você pode. Só que você pode fazer melhor. Eu amei essa frase dessa mãe, mas vamos ver o que o Marcos tem a dizer sobre isso. É uma frase muito boa que deu certo para ele nessa situação. Eu costumo alertar aos pais para dizerem assim para o seu filho: torne-se melhor do que você foi ontem. Perfeito. Mas você não precisa ser melhor do que os outros, porque isso gera uma competição desnecessária. Imagina uma sala de aula com os alunos querendo competir. Não é legal. Eu fui professor numa escola onde um dos meus melhores alunos, o pai resolveu tirá-lo e levar para um cursinho. Era onde eu estudava, onde eu dava aula, era uma escola regular, um colégio regular. Ele foi para esse cursinho, 2 meses depois estava de volta. Deu, mas por que você voltou? Que não estava bom o cursinho? Estou dando umas cutucadas, né? Não estava bom o cursinho? É que o professor falou assim, eu estava ajudando o meu colega a resolver um exercício, o professor falou assim, ajudando a concorrência? Aí eu não gostei, voltei. Por quê? Porque na escola onde eu estava, os valores de colaboração, solidariedade eram mais fortes. E acho que a gente tem que educar os nossos filhos para serem solidários, para serem educados, ajudar ao próximo, ajudar as outras pessoas. É isso. Tem que competir? Claro, vai. A competição está presente em todo lugar, vai aparecer. Mas não precisa focar exclusivamente na competição. Como é difícil achar uma escola que agregue tudo isso. O desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da sensibilidade, do amor, dos valores. É uma tarefa um pouco complicada. Outro dia estava visitando uma escola
em função de uma palestra que eu iria dar na mesma. Eu achei maravilhosa a pontuação de uma professora que estava terminando uma reunião com os pais de um aluno que estava sendo alfabetizado. E a professora disse assim, mas olha, não corrija. Se ele errar, não corrija. Só mostre aquilo que é o certo. Eu achei fantástico, porque é aquilo que nós falávamos lá no início do programa. Isso explica por que uma criança aprende mais facilmente uma nova língua do que um adulto. Porque a gente tem tão forte aquele conceito de eu não posso errar, não posso errar, não posso errar, que a gente não tenta. A gente tem medo de errar. A criança errou, conserta, vai de novo, tenta de novo. É isso que a gente tem que ensinar. Você tem o direito de errar. Vai, tenta de novo, faz de novo, que você vai crescer bastante com isso. É essa a razão também que os adolescentes pegam o celular, já descobriram tudo como é que funciona. Por que a gente não? Por que os adultos demoram mais? Justamente, se eu apertar aqui, será que eu vou conseguir voltar? Né? A gente fica com aquele medo. Elas não, mexem tudo, se der errado, volta para trás, não tem nenhum problema. Esse nosso perfeccionismo nos atrapalha na aprendizagem. É preciso deixar a criança mais livre. Existem alguns bloqueios, inclusive, da criatividade, que foram vistos em terapia tendo como origem ou a repressão ou a correção de momentos em que a criança estava simplesmente brincando, sendo alegre, se divertindo, e vinha alguém e boicotava e rejeitava aquilo. Eu volto a falar da questão do estímulo à imaginação da criança e lembro de uma história dita como real, mas provavelmente ela é simbólica, da criança que vai para a escola no primeiro dia de aula e a professora entrega uma folha de papel e diz para todos os alunos que devem desenhar. Aí a criança já começou a imaginar que ela ia desenhar uma montanha colorida, e aí a professora disse, não, esperem, vocês vão desenhar uma rosa. E ela, mas eu não queria desenhar uma rosa, eu queria desenhar uma montanha, mas acabou desenhando a rosa. Algum tempo depois, ela vai para outra escola e, no primeiro dia de aula, a professora dá uma folha em branco e diz, vamos desenhar. E a criança ficou esperando. E os outros começaram, e a professora veio e disse, mas você não vai desenhar, meu amor? Ela falou, mas o que é para eu desenhar? Desenha o que você quiser. E aí vem o lado trágico da história, que a criança desenha uma rosa. Então, o cuidado em dar essa sensação para a pessoa que ela é livre para acertar, para errar, para produzir. Eu, como compositor, dos 8 aos 16 anos, eu compus 450 músicas. 3 serviram. As outras todas foram para o lixo. Muito legal esse teu testemunho, muito legal mesmo, porque a gente tem que se soltar um pouco disso. Eu não vou escrever um livro porque eu posso escrever muita coisa errada. Escreva, né? Depois você vai tirando o que não presta. Então, o processo criativo da música, da canção, da música instrumental, ele tem que ser feito sem travas. É Deus se manifestando. Aí depois eu vou ver se era Deus mesmo, né? Mas enquanto estou criando, deixa. Aí depois analisa. Então, esse exercício que eu tive para poder virar o artista que sempre sonhei, que um dia espero chegar mais perto daquilo que sonhei, ele foi possível graças a isso. Eu não tinha medo de errar, e por causa da minha avó maravilhosa, que os outros diziam assim, mas esse menino é meio estranho. Eu falava, não, ele é assim mesmo, ele é bonzinho assim, deixa. Gente, tá uma delícia, simplesmente estar com vocês aqui. Eu preciso que vocês deixem os contatos, e eu estou rindo aqui, porque eu lembrei de um desenho meu que eu fiz com montanhas, e a professora disse que era muito infantil. Acabei de lembrar dele e comecei a rir. Eu acho que eu fui curada porque eu comecei a rir. Pronto. E lembrei também que eu detestava escrever, e escrevi um livro. E algumas pessoas até gostaram. Muito bom, mas, por favor, Marcos, deixe seus contatos para as palestras. Meu site, meiererolin.com.br. Ótimo, muito obrigada mesmo por estar aqui. Prazer estar aqui. Plínio, por favor, conte a novidade, inclusive. Então, eu vou voltar à televisão. Eu, durante 7 anos, fiz um programa chamado Tons do Brasil, uma emissora aqui do Paraná, mas que era em rede, e agora eu volto fazendo um programa chamado Falando de Amor, que é um programa de música e ideias, como a gente fez aqui. E aonde? Aqui na Rede Evangelizar. Então, muito bem-vindo, caro colega, bem-vindo a essa emissora, que muito alegria. Obrigado, muito obrigado. Eu estou extremamente feliz, eu estou dizendo para minha família, eu esperei pela chance de fazer aquilo que
do jeito que eu sempre imaginei, e adorei quando eu vim conhecer as instalações, e estou bastante feliz. Eu tenho certeza que vai ser um projeto bem sucedido, que a gente vai fazer junto. E o seu contato até lá? PlinioOliveira.com.br. Lá tem os livros, os discos, a pessoa pode comprar música digital, todos os 43 disponíveis, ingressos para shows nas várias partes do Brasil onde eu vou, e PlinioOliveira.com.br, tem tudo lá, tem vídeos. Obrigada mesmo. E um agradecimento especial à Contemporânea, que me vestiu, e ao apoio cultural da Gráfica Radial, que acredita em tudo isso que está acontecendo aqui. Até breve, até a próxima semana, mas espera mais um pouquinho. Uma última música, por favor. E quero falar dessa canção, ela se chama Quero Ser Uma Estrela, e tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Perfeito. A ideia de que que cada um encontre o lugar para brilhar no mundo. E a Elba Ramalho me ensinou isso de um jeito muito lindo. Ela disse assim, olha o céu estrelado. Tem muitas estrelas, cada um pode ser uma estrela. Então, quero ser uma estrela. Contigo. Preciso que me ajude a ser feliz. Preciso iluminar o meu país. Eu ando pelo mundo e não consigo ficar mudo. O amor ter mesmo tanto pra dizer. Andando sobre as nuvens, eu sonhei que era possível. E acordei pensando tanto em você. Quero viajar no vento, quero ouvir o sentimento, quero a estrada que me leva ao coração. Quero ser como a estrela que navega o firmamento, quero te levar pro céu numa canção. Minha voz é minha alma, tua paz é minha calma. Meu tesouro cabe na palma da mão. Preciso que me ajude a ser feliz. Preciso iluminar o meu país. Eu ando pelo mundo e não consigo ficar mudo. O amor tem mesmo tanto pra dizer. Sobre as nuvens eu sonhei que era possível. E acordei pensando tanto em você. Quero viajar no vento, quero ouvir o sentimento, quero a estrada que me leva ao coração. Quero ser como a estrela que navega o firmamento, quero te levar pro céu numa canção. Minha voz é minha alma, tua paz é minha calma. Meu tesouro cabe na palma da mão.